Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinho, sou cientista político. Estamos no dia 15 de agosto de 2016, a um dia do início das eleições. Então, vamos tratar de assuntos que possam ser importantes, né, para a formação de consciência cidadã e de, como eu já venho tratando nos vídeos anteriores, né, enquanto não tem alguma coisa realmente relevante, alguma coisa que seja importante para o processo que está acontecendo das Olimpíadas e tudo, amanhã é a questão, início da corrida eleitoral, são 45 dias apenas. Então, vamos prestar atenção, né, gente? Porque depois dizer assim, não tem ninguém que eu possa escolher, Antônio, ninguém presta, isso aquilo. Por que tu não saiu candidato se tu é tão bom assim? Né? Mas tudo bem, deixa assim. Que ninguém presta, ninguém é bom, isso aquilo o suficiente, por que tu não saiu candidato para poder mostrar então uma diferença? Quando tu for pra rua pedir voto e alguém olhar pra tua cara pela primeira vez, nunca te viu nem mais gordo, nem mais magro, aí tu vai te entregar uma série de propostas pra tu ler, tu nem lê o negócio, olha pra cara do sujeito e diz, mais um ladrão. Tá? E aí tu não quer alternância de poder, não quer oxigenação de poder, ninguém presta, ninguém serve, né? Assim, ó, tu aponta um dedo, tem 3 pra ti, 1 pra cima. Hoje o assunto não é nem sequer esse, eu já comecei errado, eu tinha que ter feito outra coisa. Então vamos recomeçar, rebobinando. O assunto hoje, gente, é amor e poder. Amor e poder, tá? Então a questão é a seguinte... mas dentro da política, óbvio, né? Se você tem um tipo de amor, tá? Que é o amor idealizado, o amor altruísta, praticamente não existe. Algumas poucas criaturas na face da Terra ao longo da história conseguiram fazer esse tipo de coisa. Mas é um amor idealizado, um amor perfeito, um amor sublime, né? Aquele que a gente consegue se doar, se entregar, aquele que a gente consegue fazer. E não é que a gente tenha que ter esse amor, a gente tem que tentar esse amor, é diferente, né? Porque isso aí é um estado de elevação suprema, são para pessoas como Jesus Cristo, Buda, o que significa o iluminado, né? Mahatma Gandhi, né, no caso, e o Siddhartha Gautama, né? O Jesus Cristo, já falei, né? Algumas pessoas assim que tem esse talento, que tem essa habilidade, essa superioridade de saber amar o próximo acima de a si mesmo, né? Existiram algumas pessoas, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, existiram pessoas que a gente pode usar como referência nesse aspecto, né? Mas em geral dizem que os papas são assim, né? Que todos os papas escolhidos são dessa maneira. O amor ele tem que ser doado, ele não pode ser... a questão da conquista é a conquista, dá o aspecto de tu pegar e fazer uma sensação de posse, de propriedade, de um ser sobre o outro. E isso acontece também na política, né? Não é só uma questão do amor, mas quando tu trata um ser humano por propriedade, esse amor possessivo, esse amor proprietário, essa definição de propriedade na relação, seja ela política, seja ela no amor, não é verdadeiramente amor, se chama paixão. Então vocês têm confundido muito mesmo, o sentimento de amor com o sentimento de paixão. Porque a paixão ela te obriga a uma necessária propriedade do sentimento. Tu incorpora aquele sentimento, diz assim, eu preciso deste amor, eu preciso desse sentimento, eu preciso possuir aquele ser, o desejo sexual, o desejo desejo por desejo, sabe? É ter,
é possuir, é conquistar. É como se fosse um troféu em cima de uma prateleira. Eu tenho, você não tem. Então, mais ou menos isso. Já no caso do amor sublime, o amor idealizado, o amor fraterno, o amor com uma conquista que tu vai ter para sempre, para todo sempre, porque ele é oferecido para ti. Ele é dado, ele é doado, tu não tem necessidade de possuir aquele amor. Ele pode simplesmente ir e voltar, acontece. Por quê? Porque ele foi conquistado além da questão da posse, ele foi conquistado no sentimento real, na alma, no espírito da coisa. Tu percebe que a pessoa erra e ela reconhece depois de algum tempo, olha, eu errei, porque aquilo ali era verdadeiro, o resto não era verdadeiro. O que eu precisava errar, aprender, pagar o preço para depois descobrir o que é. Às vezes não tem volta, às vezes as traições, os sentimentos, as dores são tão fortes, as máculas são tão fortes que não tem retorno. E às vezes o perdão faz com que isso permita um retorno, mas é também uma necessidade de amor altruísta. Nós devemos saber dar e nós sabemos também perdoar. Isso significa também na política que nós devemos às vezes perdoar os nossos algozes, os nossos adversários. Eu já fiz isso em alguns vídeos meus, né, de perdoar algozes. E tem que ser sincero, gente. Isso tem que ter um sentimento sincero. Por quê? Porque a gente realmente tem que saber perdoar as pessoas, porque elas às vezes não sabem o que estão fazendo. Elas não têm noção do que estão fazendo, do quanto elas estão fazendo mal para elas mesmas e para as pessoas que as cercam. Se tu odeia demais as pessoas, tu não tem tolerância com as pessoas, o que acontece? Não é só ruim para as pessoas, é ruim para ti também. Tu vai te envenenando com aquele ódio, com aquela angústia, com aquele desejo de vingança. Isso faz com que tu não consiga conviver harmonicamente em sociedade. Tu não consegue mais respirar, porque tu não tem mais, não consegue mais ter solução para problema nenhum. Todo mundo tu desconfia, todo mundo tu odeia, todo mundo tu tem medo, e tu não consegue mais simplesmente amar. Por quê? Porque tu confundiu amor com propriedade. O amor não é uma propriedade. Você nunca terá, de fato, ninguém. As pessoas não são propriedades umas das outras. Tu não tem como escravizar 100% uma pessoa. Nem a mente dela, nem o corpo dela. Você não tem como fazer isso. Você pode querer. Mas mesmo aqueles escravos do período da escravatura do Brasil, eles tinham alma liberta. Eles buscavam sempre a fuga. Era de praxe do escravo, mesmo quando uma vez dominado, né, assim, eu tivesse uma pessoa lá, um líder, que insuflasse isso, eles voltariam de alguma maneira a ter esperança e tentar fugir. Era de praxe esse tipo de coisa. E aí fariam as comunidades quilombolas que acontecia naquele período, esse tipo de situação. Não fosse isso, hoje nós não teríamos liberdade para todos os seres humanos, que todos fossem considerados iguais, né? Então, o espírito de liberdade, isso que exatamente que ele nos traz. Aquela sensação de que nós precisamos lutar por algo maior que nós mesmos. E esse sentimento de liberdade, de doação, de tu saber aceitar a pessoa do jeito que ela é, de verdade, não de brincadeira, não eu aceito, tá, mas sabe, não, é aceitar mesmo. As pessoas têm suas falhas, todo mundo nós somos humanos, né? Nós somos seres humanos, nós não somos seres perfeitos, não somos deuses, né? Não nascemos para termos superpoderes. Eventualmente temos alguns poderes, não superpoderes, né? Algumas habilidades que nos separam de outros seres humanos. Mas é um caso que outro, uma habilidade que outro, uma situação que outra. Algumas pessoas se destacam mais na sociedade por alguma habilidade, algum talento, alguma capacidade qualquer. Mas ninguém aqui é super, ninguém aqui é todo poderoso.
né? Não existe isso na raça humana, na espécie humana. Isso faz parte da nossa construção, do nosso DNA. Nós somos seres imperfeitos, incompletos. E nós, como diz até uma frase, nós somos anjos de uma asa só com abraçados que conseguiremos alçar o voo, né? Então, cada um precisa encontrar sua alma gêmea, sua cara metade, seu complemento para poder voar ao lado desse alguém. E esse amor ele não pode ser possessivo. Ele tem que ser um amor de entrega, de doação. As pessoas precisam aprender a fazer isso. Isso nas relações, para que elas sejam completas, para que elas sejam satisfatórias para ambos os lados, né? Para que as pessoas se sintam fazendo parte de um relacionamento verdadeiro, né? Onde há entrega mútua, o respeito mútuo, e isso na vida real, na política, porque se tu tiver esse sentimento de eu vou chegar na política, e agora é o recado para os vereadores e prefeitos, né? Eu vou chegar na política e eu vou dominar, vou controlar tudo com mão de ferro para resolver todos os problemas. Cara, tu já está dando o passo errado. Começa assim, ó. A gente não precisa chegar nas pessoas e forçar elas a votar a gente. Primeiro que elas não vão votar, né? Primeiro, se tu chegar desse modo, elas não vão votar em ti. As pessoas não podem ser coagidas ao voto, nem ameaçadas ao voto. Se acontece isso, as pessoas realmente elas estão com medo, elas estão votando com medo, e amanhã depois vai acontecer o que aconteceu com o PT, né? Que o PT perdeu o poder agora, exatamente porque a última eleição as pessoas que votaram no PT votaram com medo, ameaçadas de algum modo. Então a reação foi a queda de um governo. Ninguém vota com medo e permanece com medo o tempo todo. Em algum momento esse medo se transforma numa outra reação. Tá? Então a solução para esse problema é que as pessoas confiem em ti, né? Porque a questão do medo, já dizia Maquiavel, se as pessoas tiverem medo de ti, tu vai ter condições de governar elas, isso é mais certo. Só que esse medo ele tem um tempo de duração. Né? Porque as pessoas vão tentar reagir, elas vão tentar conquistar a paz delas, a tranquilidade delas e a segurança delas. Então como é que elas vão fazer isso? Elas vão reagir ao próprio medo. Porque medo, ou melhor, coragem não é ausência de medo. Coragem é o enfrentamento do próprio medo. E isso mais cedo ou mais tarde acaba acontecendo. Todo mundo tem medo, a gente vive com medo, inclusive de uma relação, inclusive de um sentimento, inclusive de uma emoção. Quando tu tem a coragem de enfrentar os teus próprios medos, tu supera os teus medos e vence os obstáculos. É uma questão de tempo até esse tipo de coisa acontecer. Então, gente, quando a gente vai votar, a gente precisa ter essa consciência. E o candidato que for pedir voto, tá? O candidato que for pedir o teu voto, ele tem que ter a consciência de que ele está sendo candidato para te servir, porque ele é um funcionário público provisório, temporário, né? Ele está ocupando uma função, ele não é aquela função, ele está naquela função. Ele está prefeito, ele está vereador, ele está deputado estadual, ele está deputado federal, ele está senador e ele está presidente. Está, não é. Não é presidente, não é governador, não é prefeito, não é senador, não é deputado federal, não é deputado estadual e não é, sem dúvida nenhuma, vereador. Ele não é, ele está. Enquanto as pessoas não entenderem que quando estão numa função pública elas servem, são que nem garçom, servem ao público, entendeu? E você tem que servir ao público, você tem que se doar. Se você não quer se doar, se você não quer doar seu tempo, se você não quer doar as suas atividades, se você quer ter arrogância, eu tenho poder, eu sou, nem saia candidato. Se você quer ter poder para dar cargo para os seus parentes, para os seus amigos, para botar todo mundo no lugar, não saia candidato.
Se você é arrogante na hora até de pedir o voto, porque aquele não presta, ele não pensa como eu, ele não presta, não saia candidato. Porque esse tipo de perfil, esse tipo de público, esse tipo de comportamento, as pessoas estão tendo hoje a política que a gente está tendo no Brasil por conta desse tipo de conduta. À medida que você for fazendo a sua campanha, você vai perceber que as pessoas vão ter um índice de rejeição à tua imagem e à tua conduta. Por quê? Porque elas estão cansadas disso. Hoje mais de 50% do povo brasileiro não tem interesse de votar. E a gente vai ter que reverter isso em 45 dias. E como é que você vai fazer isso, candidato? Você vai fazer isso de uma única forma, sendo humilde e tendo amor altruísta. Tá? Então são duas formas, na verdade. Sendo humilde e tendo amor altruísta. Você realmente vai ter que aprender a amar. Amar. Não ter posse, não ter propriedade sobre as pessoas, porque elas não vão votar em ti porque foram obrigadas, ou por sentimento de obrigação, ou por sentimento de propriedade, teu com elas ou elas contigo. Não, é por respeito mútuo, por confiança. E isso você só vai conseguir se você for sincero de alma, de corpo, de alma, de coração, se você realmente se entregar, se doar para esse tipo de coisa, se você acreditar no que você está fazendo. Então a única forma de fazer isso é se as pessoas acreditarem em ti e se você acreditar nas pessoas. Isso só se faz com humanidade. Você aprender a respeitar o ser humano e respeitar a humanidade. Amor altruísta é um amor sublime, é um amor sincero, não é um amor possessivo, não é paixão, não é desejo. E política tem tudo a ver com isso, gente. Se você não entender esse tipo de situação, você não vai servir ao ser humano. Daí não tem um motivo de você estar envolvido dentro da política. A política, para você amadurecer, ela precisa desse conceito, dessa consciência. Você, que é eleitor, precisa acreditar em alguma coisa, em alguém, em algum partido, em algum candidato, oxigenar o poder, alternar o poder, votar em alguém que não tem mandato. Se você não está satisfeito com nada que está por aí, vote em alguém que não tem mandato. É simples. Agora dizer que nada presta, que ninguém presta, olha a quantidade de partido que tem no Brasil, olha a quantidade de candidato que está concorrendo. Todos eles, alguns que pela primeira vez estão sendo candidatos, todos eles para ti não prestam. Isso só serve para dizer uma coisa, que tu é preguiçoso, que tu não está com disposição de pegar folhetinho nenhum para ler nada, porcaria nenhuma, porque ninguém para ti é qualificado para o suficiente, é ser humano o suficiente para te representar. Isso não é culpa dos outros, isso é culpa tua, porque teu ódio está muito grande e tu não está conseguindo, tu está cego pelo ódio. Agora, esses candidatos que agem errado, tu pega das costas. Se eles estão ruins, se eles não estão agindo certo, se eles não estão legal, tu não tem que fazer eleição para perfeito, é para prefeito. Não existe ser humano perfeito, não existe Deus sendo candidato. Deus não é candidato nessas eleições, desculpa te avisar, pode ter até um pastor, um padre, qualquer outra pessoa sendo candidato. Agora, Deus não é candidato, gente. Super-Homem não é candidato. O Homem de Ferro não é candidato. Pode até ter um cara lá fantasiado com a roupa do Homem de Ferro, do Capitão América, seja lá do que for. Mas, gente, eles não são de verdade. E não são candidatos. Tá? Então, pega leve. Votem consciente que existe lá do outro lado um ser humano imperfeito, que vai cometer falhas e que você também vai ter que fazer cobrança. Você vai ter que fazer controle social. Vai ter que fazer a tua parte. Tem amor. Um amor sublime, um amor altruísta, sem posse, sem propriedade e sem messianismos. Só assim a gente vai conseguir fazer uma boa política e um bom país. Faça a tua parte, eu vou fazer a minha, tá? Tô tentando. Isso aqui que eu tô fazendo agora é exatamente isso, tá bom? Muito obrigado pela atenção dispensada.